Olá, muito bom te encontrar por aqui. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é de coração. É muito bom saber que você está ouvindo, que conhecer das coisas de Deus é uma prioridade na sua vida e você tem separado tempo para isso. Então, Deus te abençoe, que essa conversa que a gente vai ter agora no sábado possa ser útil para a sua vida espiritual e que a gente possa continuar crescendo uns com os outros, tá bom? Vamos lá. Vamos direto para o texto bíblico e aí a gente continua. Tiago, capítulo 5, dos versos 13 ao 16. Diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, dos versos 13 ao 16. A gente está nessa série de conversas sobre como encontrar e desenvolver uma forma de viver com irmãos e irmãs em santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. É o que diz 2 Coríntios capítulo 1, verso 12. Exatamente porque, pelo que está escrito aqui e a gente tem conversado, a gente vive nesse constante conflito de conduzir e ser conduzido de um jeito que, não é de Deus muitas vezes, 2, faz mal para mim, para quem eu sou, para o meu corpo, e mesmo que eu perceba, ou até, mesmo que eu não perceba, ou até tenha prazer, e 3, estar em obediência ou rebeldia me fazem experimentar aqui, hoje, uma parte do céu ou mesmo do inferno. O texto meio que aponta para todas as direções, né? Ele fala do que sofre, do feliz e do doente. Como que você percebe isso? Como que você interpreta, como que você lê esse exercício que o autor aqui está fazendo, Tiago? E parece que o que ele está tentando construir inicialmente aqui é que a palavra de Deus, aquilo que ele tem para falar, ensinar e conduzir, vale para todas as circunstâncias. E até antes de falar do uns aos outros de hoje, esse é um lembrete importante ou verdade a se fixar no coração. Os dias são ruins. Deus está com você e quer te ajudar. Os dias são bons. Não se esqueça, é graças a Deus. Aproveitemos o máximo. Está doente? Não é que Deus te esqueceu. Antes, pense nessas coisas, lembre dessas verdades, faça essas coisas. Deixa aqui eu abrir um parênteses. Às vezes a gente tem essa falsa sensação de que Deus se ausentou porque as coisas estão dando erradas, ou que foi graças aos nossos esforços que agora elas estão dando certo. Que elas estão dando certo, desculpa. Nem uma coisa, nem outra. Na verdade, essas duas percepções são resultado do meu coração enganoso. Tá ruim? Ore. Aprofunde, se aproxima do Deus que ouve, o guarda de Sião que não dorme. Tá bom? Louve. Reconheça que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Talvez seja só eu, mas me parece, ainda que tem outro tipo de momento que a gente esquece completamente de Deus e quase ninguém fala. Os dias que ficam entre os realmente bons e os realmente ruins. Os dias normais, que têm desafios e pequenas alegrias. Aqueles que a gente, quando alguém pergunta se está tudo bem, a gente responde, né? O desafio, talvez para a maioria de nós, na maioria do tempo, é lembrar de Deus, das verdades dele, desse relacionamento constante, que não só aparece, busca, quando a casa cai, ou quando a bênção é tão grande que eu sei que só pode ter vindo do alto. Talvez de novo seja só eu, mas me parece que a maioria dos meus dias não são realmente bons, nem realmente ruins. E são uma mistura dos dois, sem grandes crises, sem grandes alegrias. A ideia não é um Deus para cada tipo de dia, mas o mesmo Deus, o nosso Deus, que está conosco em cada um deles. Pergunta, como que eu posso então mover ou fazer do meu coração algo que se aproxima dele? Como que eu posso mover o meu coração nessa direção de lembrar de Deus, recordar das boas verdades, das bênçãos passadas, agradecer pelas coisas que se foram e também confiar que Ele continua comigo, continuará comigo
mesmo quando os dias não forem tão bons? Quais são algumas práticas espirituais, disciplinas espirituais que a gente deve desenvolver, focar para realinhar constantemente nosso coração? Enfim, fechando parênteses. Vamos para o nosso uns aos outros de hoje. E o que a gente começa pensando aqui é que esconder, guardar ou minimizar o mal traz ou tem consequências. A primeira coisa que a gente precisa lidar é uma verdade um pouco indigesta. Algumas doenças, problemas físicos, são consequência de pecado e falta de confissão. Okay? É isso que o texto está estabelecendo aqui. Atenção, a Bíblia não ensina que toda doença é resultado disso, mas ela traz essa possibilidade. O problema é o nunca e o sempre. Os fariseus, os especialistas em Antigo Testamento, na época de Jesus, são os primeiros e são repreendidos por serem caçadores de pecado na vida dos doentes e deficientes. O ponto é que a gente simplesmente não é capaz de prever todos os desdobramentos de uma má decisão. Às vezes elas podem até trazer problemas físicos, se não forem espiritualmente tratadas. Outras tantas vão trazer traumas relacionais e traumas psicológicos. Sem querer exagerar, mas também sem ser desleal com o texto, é possível que parte das nossas ansiedades, noites em claro, dificuldades relacionais, frieza espiritual, seja resultado de maus hábitos. Pecados que foram esquecidos como tal, pecados que a gente sabe muito bem que são e segue em frente, ou ainda aqueles que a gente ainda nem percebeu que são. E esses, deixa eu ser sincero, também existem. Mas isso não quer dizer que eles não tragam consequências para a nossa vida. Consequências, inclusive, físicas. Todos esses não confessados. Os que a gente esqueceu, os que a gente sabe que está errado e segue cometendo e ir em frente, e aqueles que a gente não sabe ainda. Essa situação de doença que Tiago nota o leva a um assunto relacionado à necessidade de todos confessarem seus pecados uns aos outros. Também como forma de evitar isso daqui. Ele usa um caso particular para uma situação mais geral. O que ele quer desenvolver e encorajar aqui é uma rotina, uma disciplina comum às pessoas que envolva a confissão e a oração. E eu sei, tá bom? Que só a ideia de exortar já causa algum tipo de ansiedade na gente, né? De ficar calculando como falar com gente que eu não conheço muito bem, ou que eu conheço bem demais a ponto de levar para o lado pessoal qualquer coisa que eu falar. A minha impressão é que confessar pode ser ainda um pouco mais difícil, né? Pode soar ainda pior, né? Essa ideia de confessar uns aos outros. Por quê? Porque a gente de primeira é tão reticente com isso. Correndo o risco de ser repetitivo, mas confiando que a palavra de Deus tem poder. Abre ou acompanha comigo Salmo 32, dos versículos 1 ao 5. Como é feliz aquele que tem as transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como o tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Porque a gente é protestante, a gente tem alguma resistência e reticência justificada com repetições. No entanto, não faria mal algum citar nas nossas orações, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 33 e 34. Esses dois versículos aqui estão falando de coisas da mesma área. O primeiro, da consequência de não confessar, de não contar, de não reconhecer, de não dizer para Deus as áreas das quais nós temos caído, falhado e que simplesmente a gente ou tenta esconder objetivamente ou que encontram caminhos escuros e becos do nosso coração e trazem prejuízo. O segundo é sabendo que a gente corre esse risco,
e dizer para Deus, Senhor, eu não sou capaz de me conhecer. Prova, me conhece, revela, me mostra se tem alguma coisa em mim que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno, caminho de vida. A confissão precisa ser uma rotina tanto individual quanto comum. Devia servir de alerta o fato da gente quase sempre fazer um malabarismo mental para tentar pensar em por que a gente não precisa fazer isso. Talvez seja só eu, mas frequentemente quando me vejo em frente à necessidade de assumir um erro ou pedir perdão, inicia-se um processo de encontrar razões do porquê que eu não preciso fazer isso mesmo, né? E eu também sei que existem vários jeitos errados de fazer isso. E a gente vai falar de alguns riscos aqui daqui a pouco. O ponto desse um ao outro aqui é que ele reforça uma coisa muito interessante, o que a gente pode chamar de sacerdócio universal. Ou seja, ninguém aqui precisa procurar uma pessoa que tem cargo na igreja para confessar pecados. É alguma coisa a ser feito no meio da igreja, com o uso da igreja. Já que a gente está falando de confessar, cabe uma definição. Confessar, de forma geral, é esse diálogo com a pessoa contra quem a gente pecou e de que a gente precisa e deseja receber o perdão e assumir o erro. Pensando em arrependimento, o ideal também é dizer qual teria sido o melhor curso de ação. E existem pelo menos 3 jeitos de praticar e 2 deles estão presentes aqui no texto. Primeiro, tem essa confissão privada. Porque alguns dos nossos pecados são contra outras pessoas, além de Deus, eles precisam ser confessados ou ofendidos, reconhecidos, de forma objetiva, sem minimizar e sem justificar. A maioria das pessoas aqui da igreja até, já me ouviu contar de um professor que na época de faculdade dizia, eu não sei porquê, pode jogar fora tudo que vem antes de um mas. Entendeu? O que a gente normalmente quer dizer, realmente acredita, é o que vem depois do mais. Então a gente fala, não, eu errei, eu falei, não devia ter feito isso, eu reconheço que não sei o quê, mas aqui. Em segundo lugar, tem a confissão pública. Porque alguns erros, pecados, são cometidos contra um grupo, em público, ou têm consequências que se tornam comuns a muitos, eles precisam ser reconhecidos dessa forma. A cada um que foi atingido, mais ou menos, como Israel no Antigo Testamento, que frequentemente se volta contra Deus como povo, mas também reconhece e se dedica, né, como povo. E tem esse terceiro jeito que aparece aqui, que é um ritmo de reconhecer em conversas e convivência que eu tenho falhado em diversas áreas e momentos da minha vida. 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 10, e eu sei que a gente está lendo vários textos hoje, é porque a gente tem alguns retratos ao longo das Escrituras de como a gente precisa ter isso como prática. Diz assim, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e sua palavra não está em nós. O que é andar na luz e ter comunhão com os outros? Bom, pelo que João está falando aqui, movido pelo Santo Espírito, é andar na luz. É não dizer que não temos pecado. É não fazer de Deus mentiroso. É não afirmar que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. É se mostrar. Brené Brown, que me perdoe, mas vulnerabilidade, honestidade e transparência sobre si mesmo não começou em 2018. Começou com Deus mostrando e nos conduzindo na consciência de que nós não somos bons. E que um erro é pensar assim sobre si e levar os outros a nos verem dessa forma. Pergunta, tem limite isso? Quando que a gente para de confessar, de revelar, de se mostrar? Eu não tenho o que esconder e não fico criando ilusões sobre mim. Se tem alguma coisa que eu peguei da vez que o Jojo veio aqui falar com a gente, sobre perdão inclusive, foi isso.
Perdão faz parte da nossa dinâmica e convivência. Na verdade, dá para ir até um pouquinho mais longe. Quer saber se a gente, se eu e você, tem participado, vivido realmente perto das pessoas? A gente só conviveu realmente com alguém, sabe que tem comunhão real, quando já pediu ou ofereceu perdão. Se não, é só um clube. Eu não estou dizendo para você sair daqui depois de ouvir, começar a arranjar problema com todo mundo, deixar de respeitar algumas regras sociais, de ser educado com as pessoas, de falar na lata porque eu falo o que eu penso, e depois ter que sair pedindo perdão para todo mundo. Não é isso. Não é isso. Bom, você provavelmente me conhece o suficiente para saber que eu não sou muito, não é muito do meu feitio de pregações duras, assim, né? De uma linguagem muito confrontadora. Gosto de pensar que o texto deve me conduzir, mas tiver uma ênfase mídia ministerial, se você preferir. Eu até evito falar a palavra vocês, porque realmente não é de cima para baixo, né? Não é de alguém bom falando para outros que não são tão bons. Como diria um reformador, um cristão histórico, um cristão nada mais é que um cego faminto, que encontrou pão e está levando outros até lá. Mas me permita um segundinho disso. Se você está aqui no nosso meio, e uma igreja, na nossa igreja, há mais de 6 meses, e ainda não se desgastou com ninguém, não teve que dizer um foi mal, me desculpa, não devia ter falado isso, não devia ter te levado não sei para onde. Ou você não erra, ou você não percebe o mal que produz. Você precisa se esforçar mais. Precisa estar mais. Convidar mais. Comparecer mais. Ter mais comunhão. Porque comunhão é bênção. E bênção também é feita de perdão e confissão. Eu posso e consigo viver me escondendo na sombra, na ilusão de que está tudo bem. Que eu não tenho pecados. E assim as nossas conversas ficam apenas no nível dos gostos, das platitudes e assuntos diversos. Mas isso nos leva em uma direção de dor, doença e destruição. Assim como partilhar de sofrimentos e alegrias faz parte do convívio, o partilhar de sofrimentos e alegrias faz parte do convívio, também faz a confissão de pecados. É uma comunidade de pessoas conhecendo e sendo conhecidas. Sem duplicidade, sem ocultação, sem falsidade. E isso aqui é importante quando a gente pensa nos que não têm a nossa fé. Porque uma das coisas que eu já ouvi, e talvez você também, quando alguém diz que não vai na igreja, comenta alguma coisa no sentido de igreja não é para mim, eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, muita coisa errada em mim. Independente do que muita coisa errada em mim signifique, provavelmente não é a mesma coisa que a gente considera. Nós cristãos, historicamente, criamos uma falsa sensação, noção sobre nós e sobre a igreja. De que aqui dentro tem pessoas melhores, que erram menos, pessoas consertadas ou que são hipócritas. Talvez não seja uma culpa nossa, da nossa geração, mas certamente é uma coisa que a gente precisa lidar. E mesmo que Tiago não seja exatamente falando disso, e talvez que confessar para pessoas que não têm a nossa fé, talvez também não seja a melhor coisa para a gente fazer, certamente há espaço para um tipo de testemunho que diz: eu não tenho muito para te oferecer, eu tenho os meus problemas, mas Deus e as pessoas da minha igreja têm me ajudado com. Então, ao invés de sermos considerados julgadores e hipócritas, com a pesquisa que eu citei aqui outro dia, nós seríamos vistos de outra forma. Ao evitar essa prática, ao evitar a confissão, a gente está tentando escapar do que é bom, saudável e, acima de tudo, de acordo com a mensagem do Evangelho. O texto diz: a oração do justo é poderosa e eficaz. E quem é uma pessoa justa? É aquele que não esconde os pecados, mas que confessa e os abandona. Provérbios 28, 13. No texto que a gente leu aqui, o versículo 14, os presbíteros são encorajados a orar por cura, os líderes da igreja. Mas no 16, diz que toda a igreja deve confessar e orar. Um comentarista, falando sobre Tiago, um especialista em Bíblia, diz que ele generaliza conscientemente,
fazendo do caso específico do versículo 14 um princípio geral de medicina preventiva. Exatamente isso. Que perceba, a oração, especialmente a confissão que a gente está falando aqui hoje, são armas poderosas na mão de qualquer cristão. Uma igreja saudável é capaz de confessar pecados junta. Tito e Timóteo são encorajados a serem exemplos e compartilharem da vida e ensinos bíblicos em suas igrejas. As mulheres, nesses mesmos livros, são chamadas a zelarem umas pelas outras, cuidarem umas das outras, serem sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, Tito 2:3. Bom, isso só tem um jeito de fazer, dando exemplo, convivendo e confessando. Vamos ser um pouco mais práticos agora, tá bom? Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente insere nessa rotina, convivência, comunhão, o confessar? Vamos lá. Bom, primeiro eu preciso ter um ritmo de vida que envolva isso. Um jeito errado de fazer é pensar que confissão acontece quando duas pessoas se sentam constrangidas ao redor de uma mesa e depois de um silêncio incômodo, alguém diz: eu preciso confessar. Certamente a gravidade e a seriedade de alguns dos nossos erros vão exigir seriedade, tá bom? Mas quase sempre pode ser feito em uma conversa como outra qualquer, em que eu intencionalmente conto para o outro formas das quais eu fui insensato com os que moram comigo, pouco sábio no trabalho ou imoral em outras decisões. Eu conto não porque eu quero me aliviar, mas porque eu quero que o outro ouça. Eu quero que ele me diga onde foi que eu errei. Eu quero ouvir boas direções baseadas nas Santas Escrituras. E isso é bênção. Confissão não é terapia mal feita. Talvez eu me lembre até de que eu preciso pedir perdão para Deus. Que, no mínimo, pode evitar que eu fique doente por causa da dureza do meu coração e esquecimento da minha cabeça. Pensa. Todos nós já fomos fortalecidos por homens e mulheres sábios que abriram os corações, mostraram-se humanos e transmitiram graça. A gente deveria trilhar esse caminho. Queria encerrar o nosso tempo aqui com 2 alertas, tá bom? Primeiro, olhar para a confissão com penitência. Isso aqui é um risco muito grande. Ou seja, de considerar a confissão ou confessar como igual arrependimento ou perdão. Porque o nosso coração enganoso, ele pode encontrar algum tipo de satisfação e querer parar por aí. Então eu me senti mal, eu falei para alguém e agora tá tudo bem, eu coloquei para fora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente é tão confuso e quebrado que a gente consegue falar para alguém sobre alguma coisa que no fundo não é bom, descansar e continuar fazendo. Porque sentiu-se mal e depois sentiu paz, a gente fica leve por ter falado e pronto. Todo mundo sabe do que eu estou falando. E não é desse tipo de mentalidade que está sendo apresentada aqui. Envolve abandono, envolve prestação de conta, envolve humildade, pelo poder de Deus, mudança. Outro alerta é que a gente precisa ser sábio sobre o que confessar e para quem confessar. Porque o que pode acontecer se o outro é fraco na fé, ou está passando por um momento de fraqueza, de forma geral, ou nessa área específica, dizer eu errei aqui, faz com que o outro possa ouvir, o Daniel também faz isso. Então tá tudo bem. Uma pessoa pode simplesmente também passar a desconsiderar tudo que você fala, como crente até. Porque você falou de tal coisa, tem luta em tal área, porque faz tal coisa, tem feito tal coisa. Parar de te ouvir. Ou pior, considerar o meu erro completamente desabonador, né? Todo mundo faz. Se até o Daniel faz. Não é por aí. Né? Não é descer o sarrafo. Também não é subir, tá bom? É se agarrar aos bons princípios de Deus, é mantê-lo no mesmo lugar que Deus colocou. Provérbios 28:13 diz: ninguém que oculta as transgressões prosperará, mas aquele quem confessa, as abandona e alcança misericórdia. Imagine participar de uma igreja, de um grupo, que eu não tenho nada o que esconder.
Que não existe a chance de existir a síndrome de impostor. De eu me sentir assim. Porque você conhece os meus erros e eu conheço os seus. Em que eu e você confiamos em um Deus que nos refaz constantemente em graça e amor. É isso o que está sendo oferecido aqui. 2 perguntas. Tem alguém que eu acho, que eu entendo, que poderia crescer e me fazer crescer, ouvindo as minhas falhas? Tem alguém no meu círculo de convivência que eu acho que eu entendo que eu deveria falar da minha vida, confessar os meus erros, para que a gente cresça em comunhão? 2. Deus, tem algo em mim que o Senhor reprova. Deus te abençoe, tá bom? Que Ele te dê sabedoria, discernimento, humildade, para poder reconhecer as suas falhas diante de Deus e dos homens. Homens e mulheres, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que é aprender as suas santas escrituras. Nos ajuda, Senhor, a encontrar e viver uma rotina dinâmica que envolve a confissão. Para o bem do nosso corpo, Senhor, para que a gente não fique doente por causa disso. Mas especialmente para que a gente possa crescer, Senhor. Para não ter uma visão altiva de nós mesmos e nem humilhante ou humilhada dos nossos irmãos. Que a gente possa crescer em conhecimento e graça e não em alívio. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações convencendo da justiça e do juízo. Nos ajuda, Deus, a confessar uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Até a próxima, tá bom?